A igreja pode se aceitar, irmãos? Amém? Eu sou o igreja do Pai do Senhor. Como nós, hoje de manhã, na escola bíblica dominical, nós falamos, a vitória de um servo de Deus é a vitória da igreja. Isso é a unidade da igreja. Nós temos orado pelo pastor Geraldo e eu creio que nós vamos sim ver ele contar a vitória. Mas às vezes Deus está nos testando para ver se nós temos a paciência e a alegria de ver outra pessoa alcançar na nossa frente, né? Deus às vezes está nos testando para ver se nós temos alegria e ficamos satisfeitos de ver o poder de Deus na vida de outro antes de ver na nossa. E Deus, ele faz essas coisas. Então o sonho que o pastor Geraldo teve é Deus dizendo: você consegue ficar contente por ele, mesmo você ainda não tem? Às vezes, irmão, nós estamos numa fila e às vezes vai sair um pulando de alegria, outro pulando de alegria, e você está ali na fila. Mas a Bíblia ensina que nós devemos nos alegrar com a vitória dos nossos irmãos. E Deus, que é poderoso para fazer na vida de todos, fará também na sua. E eu tenho certeza que nós vamos, em nome de Jesus, nos alegrar com a vitória do pastor Geraldo. Né? Nós vamos ver essa vitória. Mas às vezes Deus está falando não para ele ainda, como disse ontem aqui, bem alto e claro, como todos ouvimos. Eu não tenho culpa, irmãos. O profeta falou para ele aqui em voz alta, todo mundo viu, né? E nós vamos orar para que Deus faça da maneira como ele quer, porque não somos nós, mas é Deus, não é verdade? E independente de qual seja a resposta de Deus, irmãos, ela é sempre boa, perfeita e agradável, não é verdade? Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de ler com a igreja livro de Josué, capítulo 24. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo 24. Amém? Irmãos, servir a Deus é uma escolha. É você que escolhe todos os dias se você quer servir a Deus ou se você não quer servir a Deus. É você que todos os dias coloca dentro da sua cabeça, do seu entendimento, o juízo necessário para dizer: eu vou servir a Deus. Eu não posso escolher por você. Você não pode escolher por mim. Eu não posso desviar você do caminho mal. Você não pode me desviar do caminho mal. Somos nós que fazemos as nossas escolhas. E o livro de Josué, capítulo 24, irmãos, é exatamente isso que vai falar. O versículo 1 diz assim: depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel em Siquém e chamou os anciões de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: da lei do rio antigamente habitavam vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai, da lei do rio, e o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e lhe dei Isaque. E a Isaque dei Jacó e Esaú. E a Esaú dei a montanha de Seir para a possuir, porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio dele, e depois vos tirei de lá. E tirando eu vossos pais do Egito, viestes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais com carros e com cavaleiros até o mar vermelho, e clamaram ao Senhor, que pôs uma escuridão entre vós e os egípcios, e trouxe o mar sobre eles e os cobriu. E os vossos olhos viram que eu fiz no Egito,
Depois habitastes no deserto muitos dias. Então eu vos trouxe a terra dos amorreus, que habitavam da além do Jordão, os quais pelejaram contra vós, porém os dei na vossa mão, e possuístes a sua terra, e os destruí diante de vós. Levantou-se também Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, e pelejou contra Israel, e enviou e chamou a Balaão, filho de Beor, para que vos amaldiçoasse. Porém eu não quis ouvir a Balaão, pelo que, abençoando-vos ele, vos abençoou e livrei-vos da sua mão. E passando vós do Jordão, e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejaram contra vós, os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heveus, os heteus, e os girgazeus, e os heveus, e os jebuseus, porém os dei na vossa mão. E enviei vespões, em outras traduções diz terror, diante de vós, que os expeliram de diante de vós, como a ambos os reis dos amorreus, e isto não com a tua espada, nem com o teu arco. Eu vos dei a terra, em que não trabalhaste, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, e comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Agora, pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: nunca nos aconteça que deixemos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos fez subir, e a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e o que tem feito esses grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expeliu de diante de nós a todas essas gentes, até aos amorreus, morador da terra. Também nós serviremos ao Senhor, porquanto é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, é Deus zeloso, e não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados, se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos. Então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de vos fazer bem. Então disse o povo a Josué: não, antes ao Senhor serviremos. E Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmos, de que vós escolhestes o Senhor para o servir, e disseram: somos testemunhas. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. E disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor, vosso Deus, nosso Deus, e obedeceremos a sua voz. Assim fez Josué concerto naquele dia com o povo, e lhe pôs por estatuto e direito em Siquém. Amém, irmãos? Isso é um texto bastante grande, mas necessário ler. Glória a Deus. Irmãos, Josué esteve ao lado de Moisés durante praticamente toda a sua vida, foi um discípulo de Moisés. A Bíblia diz que quando Deus mostra a Moisés a terra prometida e diz a ele que ele não entraria na terra,
Moisés deitou-se para sempre, ou morreu. A Bíblia diz que Deus guardou o seu corpo. E Deus iria cumprir a sua promessa, porque a palavra de Deus diz que a sua palavra não pode voltar atrás. Deus não se arrepende. Deus não diz que vai fazer e se arrepende. Aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Então a Bíblia diz que Deus levanta Josué e diz: olha, se anima, ser forte, ser corajoso, reúne o povo, atravessa o Jordão e tomai a terra. E a Bíblia diz que eles fizeram muitas guerras contra Jericó, contra todos aqueles homens, aqueles reis, todos aqueles povos que eram muito mais fortes que eles. E eles conquistaram a terra. E Josué viveu cerca de 110 anos. E a Bíblia diz que quando ele entrou na terra prometida, Caleb tinha mais ou menos 85 anos. Eu não sei se ele tinha a idade de Caleb, mas já fazia muito tempo que eles estavam nessa caminhada. Digamos que ele já estava no final da terceira parte da sua vida. E Josué, irmãos, em todo o tempo que ele serviu ao Senhor, ele foi um homem que trouxe o povo para servir a Deus. Ele lutou para que o povo cumprisse a lei de Deus e andasse conforme os estatutos que o próprio Deus deu através de Moisés. Mas aqui no final do livro de Josué, e aparentemente já era um pouco já perto do final da sua vida, ele chama o povo para fazer um concerto com o povo, para que ao faltar ele no meio do povo, esse povo continuasse servindo a Deus. Porque uma coisa que existe e é muito difícil é uma geração passar as suas experiências para uma outra geração e essa nova geração continuar servindo a Deus como a geração anterior. É uma dificuldade isso em toda a humanidade, em todos os tempos, em todas as áreas da vida. E ele está fazendo a sua parte. Mas aqui, irmãos, é interessante que esse povo que está servindo a Deus com Josué, a Bíblia mostra aqui, irmãos, que eles já estão se contaminando, servindo já a outros deuses. Aleluia. Porque Josué vai dizer para eles: então, se vocês decidem servir ao Senhor, deitar fora os vossos deuses. Irmão, o povo de Israel, sempre o seu Deus, o principal, foi Deus. Deus que tirou eles do Egito. Porém, a Bíblia disse que no decorrer da caminhada desse povo, sempre eles iam colocando outros deuses para adorar. E eu vou ser bem rápido por causa do tempo. É por isso que Josué vai dizer para eles: vocês não poderão servir ao Senhor. Por que vocês não poderão servir ao Senhor? Ele vai dizer: porque o Senhor é Deus santo, zeloso, Glória. Aleluia. que não divide a sua glória nem a sua adoração com ninguém. E vocês estão servindo a Deus, porém, paralelo, estão servindo a outros deuses. E ele vai dizer: hoje vocês vão ter que escolher a quem vocês vão servir. Irmãos, hoje, no nosso tempo, muitos estão dizendo: não, mas eu sirvo ao Senhor. E nós podemos olhar e dizer: não, realmente, ele serve ao Senhor. Porém, paralelo à sua vida, caminham os seus ídolos, que muitas das vezes são mais importantes do que o Senhor. Jesus disse: olha, se o teu pai, se a tua mãe, se o teu filho, qualquer coisa, se a tua mulher, se o teu marido, se o teu trabalho, qualquer coisa na tua vida for mais importante do que eu, você não é digno de mim. Jesus poderia tomar a palavra de Josué e dizer assim: porque eu sou Deus santo, eu sou Deus zeloso,
não aceito uma adoração paralela. Glória. Eu não divido. Eu não aceito o resto. Eu sou exigente. E muitas das vezes nós estamos oferecendo a Deus aquilo que nos sobra, o tempo que nos dá, o dia em que podemos, a forma em como der, quando eu puder, quando eu tiver, se for possível. Hoje eu não vou fazer. Apareceu algo melhor, algo que é mais divertido. Aleluia, Deus. E Josué diz assim: vocês não poderão servir. Por que Josué disse isso, irmãos? Eles falaram: não, Josué, nós serviremos ao Senhor. Josué poderia ficar satisfeito e falar: glória a Deus. Aleluia. Josué podia se dar por satisfeito e falar: Senhor, está aí o teu povo. Não, Josué vai ser muito enfático e dizer: vocês não poderão servir ao Senhor. Como não poderão servir ao Senhor? Enquanto estiverem dividindo a adoração de Deus ou a Deus com outros. Ou Deus é em primeiro lugar na nossa vida, irmãos, ou nós não estamos dando a Ele uma adoração que Ele aceita. Glória. Porque Ele é santo, porque Ele é zeloso, Ele é exigente ao extremo. E Josué aqui, irmãos, é como se fosse uma despedida, o final da sua caminhada. Ele vai colocar o povo numa situação de que o povo não terá defesa. O próprio povo está colocando palavras contra si mesmo, dizendo: não, nós serviremos ao Senhor, não abandonaremos ao Senhor, porque o Senhor nos tirou da terra do Egito, nos deu essa terra, uma terra que nós não trabalhamos para ter, uma terra que nós não construímos nenhuma casa, uma terra que nós não plantamos vinhas, não plantamos olivais, e estamos comendo esses frutos. E eles disseram: nós serviremos ao Senhor. E Josué vai dizer: então a palavra de vocês é testemunho contra vocês. Deus glorioso. Aleluia. A Bíblia diz: é melhor que não prometa do que prometa e não cumpra. Isso serve para a nossa vida no dia a dia, mas para com Deus é algo muito mais sério. Nós sempre aconselhamos, né? Alguém aconselha, falando: não promete nada para criança. Se der errado, você não conseguir, você vai arrumar uma dor de cabeça. Porque Ele não vai deixar você em paz. Aleluia. E uma vez que você prometeu, depois você vai ter que ficar aí inventando alguma coisa. E isso, aquilo está errado. Aleluia, Deus. Dá sem prometer. Aleluia. Mas uma vez que você prometeu, a sua palavra age contra você. Porque o filho pode olhar para você e falar: mas você prometeu, e você nem sequer vai poder corrigi-lo. A sua palavra é contra você. E Josué disse: vocês mesmos estão dizendo com as vossas bocas que estão escolhendo servir ao Senhor, e a vossa palavra fica contra vocês. Por quê? Ele diz: porque se vocês desobedecerem ao Senhor, o Senhor que vos fez bem vos fará mal. O Senhor que vos deu a terra vos tirará a terra. Deus não aceita, irmãos. Aleluia. Mas eu peço perdão. Perdão é para deslize, meu querido. Perdão é para escorregão. Existem dois tipos de crime diante da lei. Um crime é chamado doloso e o outro é culposo. Você está dirigindo o seu carro Aleluia, Deus. na velocidade certa, na pista certa. Seu carro está em dia, você é habilitado, você pode dirigir. Atravessa uma criança, sai de trás de um carro repetindo. Você não viu, bateu na criança, um acidente. Quando vai ser julgado, porque vai ser julgado de qualquer forma,
vai ser julgado como culposo. Foi um acidente. O carro dele estava em dia. Ele é habilitado, ele pode dirigir. Ele estava na rua certa, na mão certa. Ele estava na velocidade certa. Foi um acidente. Diferente você tirando um racha com um carro. Numa rua que pode andar 30 e você está a 70, 80 por hora, fazendo graça. Uma criança que está brincando, você atropela e mata. O advogado vai dizer, não foi acidente, foi um crime. Então Deus vai nos julgar, irmão, segundo o nosso conhecimento. O próprio Moisés diz, quando vocês entrar na terra em que Deus vos colocar, não vos misturei com aquele povo que está lá, para que Ele não vos faça adorar aqueles deuses, e adorando aqueles deuses, cause em Deus a ira, e Deus que vos colocou, vos tire de lá. Deus quer abençoar a sua igreja, irmãos, mas é uma decisão, é eu que decido. Oh, aleluia. Josué disse, olha, vocês decidem, porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué podia decidir pelos outros? Ele não pôde. Glória. Ele falou, estou pregando para vocês a palavra de Deus, explicando para vocês o que Deus quer. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora vocês escolhem a quem vocês querem servir. A escolha é nossa, irmãos. A Bíblia diz que Jesus vai vir buscar uma noiva, uma igreja lavada e remida no seu sangue, uma igreja que o está esperando, que todos os dias decide, eu continuarei servindo ao Senhor, esperando a sua maravilhosa vinda. Louvado é o teu nome. Mas se nós por acaso acharmos que Jesus vai demorar, eu ainda vou ter oportunidade, ainda haverá tempo, Glória. e começarmos a nos desviar para caminhos que nos afastam do Senhor. Nós estamos colocando em risco a nossa própria vida, irmãos. Então hoje a palavra de Deus é, a escolha é nossa, é minha. A minha responsabilidade é só de transmitir a palavra que Deus colocou no meu coração. E ela já está sendo enviada. E fica para que cada um tome a sua própria decisão. Deus te chamou para algo? Deus te chamou para um propósito? Você é conhecedor do propósito para qual Deus te chamou? Você tem consciência disso? Aleluia. Maravilhoso. Porque Deus não chama ninguém, irmãos, para não ser nada. E Deus te chamou. E você sabe o motivo? Aleluia. Se você sabe, você tem feito aquilo pelo qual Ele te chamou? Será que coisas na nossa vida não têm se tornado mais importante do que o chamado de Deus? Glória. Mas o que? O que, pastor? O que pode ser? Aleluia, meu rei. Será que o futebol não está me deixando afastado de Deus? Será que o videogame não está me tirando da presença de Deus? Será que algo assim que eu gosto tanto tem me afastado de Deus? Será que não? Será que se eu precisar decidir entre algo que eu gosto, algo lá que eu acho interessante, e servir a Deus e trazer a Ele adoração em um culto, qual dos dois eu vou escolher? Aleluia. Maravilhoso. Qual dos dois eu vou escolher? Na vida do crente, só o fato dele pensar já é pecado. Aleluia. Só o fato dele colocar na balança e falar, deixa eu ver o que eu faço, já é pecado. Josué disse, vocês não poderão servir ao Senhor, vocês estão cheios de deuses na sua casa. Aleluia.
Vocês estão dizendo que servem ao Senhor, porém tem os seus ídolos lá no seu cantinho. Aleluia! Glória. Deus, Ele quer uma igreja, irmãos. Ele quer uma igreja para o servir. Deus não aceita negociar comigo. Sou eu que sou o servo, não é Ele. Glória. Eu é que sou o servo. Eu preciso de Deus. Eu dependo da sua misericórdia. Verdade, Jesus. Eu dependo. O meu respirar vem dele. O alimento que eu coloco na boca todos os dias vem dele. Aleluia. O meu caminhar depende dele. Sou eu que dependo de Deus. Glória. Então sou eu que tenho que escolher se eu sigo a Deus ou não. Alguém pode dizer, mas peraí, eu estou servindo a Deus. Só que se estiver em cima do muro, é Deus que não aceita a adoração. Porque você pode ir, e muitos estão aí, irmãos, pensando que estão adorando a Deus, que estão vivendo uma vida de adoração a Deus, e estão se enganando. Mateus 25, 5 loucas e 5 sábias, prudentes, todas no mesmo caminho, indo para a mesma festa, carregando os mesmos objetos. Porém, a Bíblia diz que 5 entraram e 5 ficaram de fora. Jesus é santo, Ele não vai negociar. Ele não vai negociar. Me desculpa, Senhor, eu dormi só um pouquinho. Não vai negociar. Josué disse: vocês não poderão servir ao Senhor desta forma. Foi isso que ele quis dizer. Se decidem servir ao Senhor, abandone os seus deuses e sirva somente a Ele. Amém? Deus colocou essa palavra e falei: meu Deus, eu de novo? Mas é necessário, irmãos. Aleluia. É necessário. Jesus nos ama, por isso Ele fala conosco. E Ele quer que nós nos servimos de verdade. Infelizmente, o mundo já se perdeu. E estão achando que estão servindo a Deus. E estão enganados. Mas nosso pedido é que Deus venha abrir os olhos daqueles que estão cegos. Enxergam, porém, cegos. Mas que Deus, pela sua misericórdia, possa alcançá-los. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Meu irmãos, eu louvo a Deus. Que Deus continue falando. Que Jesus nos ama. Ama essa igreja. Amém? Eu quero chamar aqui a nossa amada, a mãe do bebê. Não lembro o nome dela. Vem aqui.